Vamos agora comparar o código do menu interno, que é esse aqui, né? Ok, esse menu interno, que no caso do projeto dele, ele se encontra dentro de páginas, Dashboard One. Essa página aqui, ó, Dashboard One Page. Tá? Vou fechar até as outras aqui. Fechar, foi tudo, né? Dashboard One Page. Pronto, nós começamos até a fazer algumas alterações dele, né? Agora vamos abrir no nosso aqui também a Dashboard One Page, tá? Fechar todo mundo aqui. Vamos lá em páginas, Page, Dashboard One Page. Pronto. Veja que no caso dele aqui, em alguns momentos, o Flutter está reclamando, né? Porque ele está utilizando algumas variáveis que não deveriam estar neste local. Por exemplo, aqui ele está utilizando esse device size, né? Para que ele consiga utilizar o device size em diversos lugares aqui da classe. A mesma coisa acontece na home page dele. Na home page, o Flutter reclama porque ele está utilizando aqui esse device size, o scaffold state. Não, o scaffold state está final, não é o problema, tá? Mas ele usa o device size e o context aqui, ó, tá? No nosso caso, deixa eu mostrar logo para você, em home page, o Flutter não está reclamando de nada e nós não temos variáveis final, que não são final aqui em cima, tá? Então, por que ele criou esse context aqui? Deixa eu procurar pelo context. Ele criou esse context porque ele utiliza aqui, ó, lá no body grid, tá? No nosso body grid, nós também utilizamos o context. Mas o que a gente está fazendo? Nós sempre estamos passando o context de um método para o outro. Então, quando ele aqui fica complicado de navegar, porque está fora de ordem, né? Mas enfim, esse context dele aqui, que ele está definindo, lá no começo, ele está utilizando dentro de body grid. Então o body grid dele, ó, não recebe um context aqui em cima, tá? No nosso caso, o nosso body grid, ele recebe um context aqui em cima, ok? Então quem chamar o body grid já passa o contexto para ele, tá? Nós não precisamos ficar criando essas variáveis que não são final aqui em cima, já que essa classe ela está marcada como imutável. O que o Flutter reclama aqui, ó, é que essa classe, né, o stateless widget, ele é marcado como imutável. Então você não deveria ter classes que não são final, não deveria ter variáveis que não são final aqui em cima, declaradas como variáveis de classe, tá bom? Muito bem. Então por isso que o dele reclama e o nosso não reclama, porque o nosso ele já está passando, no caso do context, né, está passando aí para onde ele precisa, tá? Pronto. Explicado isso, voltemos novamente para o dashboard, Dashboard One, mesma coisa vai acontecer aqui, ele está utilizando esse device size, nós não usamos esse device size aqui, tá? Daí vem, né? Eu já coloquei o meu build para cima, o build dele aqui tá lá embaixo, tá? Então o build dele, ó, ele captura o device size aqui, eu não estou capturando o device size no meu build, tá? Eu já retorno um scaffold. No scaffold, no corpo do scaffold dele ele tem um stack, no corpo do meu scaffold, que tá aqui embaixo, também tem um stack, ó, tá? Mas antes disso eu tenho uma app bar. Nessa app bar eu tenho o TDSTRP Phoenix Cadastros, que é essa app bar aqui, ó, tá bom? Lembre que na janela dele não tem o drawer. Para eu colocar o drawer aqui, eu tive que colocar essa app bar, tá? Nessa app bar aqui, ó, eu chamo o drawer aqui, o common drawer, tá bom? Então, mas depois a gente fala sobre o common drawer, né?
Nessa app bar eu coloquei 3TRP Fênix Cadastros, é o que está aparecendo aqui em cima. A cor de fundo dela, Black 87, ela não é um preto fechado, tá? Daí ela tem um ícone de botão, né, que é esse ícone aí, ó, ícone de menu. E quando a gente pressiona nesse ícone de botão, o que ele faz? Ele abre a barra, tá? Na verdade, eu não precisaria ter isso aqui, ó. Esse Liadin aqui não precisaria aparecer aqui, tá? Eu poderia excluir isso aí. Por que eu coloquei esse cara aqui? Porque eu quero alterar esse texto aqui, ó. Abre o menu de navegação. Lá no celular, no dispositivo, se você segurar esse botão por alguns segundos, vai aparecer esse hint, tá? E o hint que vai aparecer é um hint padrão. Open the navigation, algo assim, tá? É um hint padrão que eu não lembro qual é, mas é um hint em inglês, tá bom? Para eu alterar esse hint para o português, eu tenho que colocar todo esse código aqui, ó, com esse builder. E aí o meu tooltip tá aqui, ó, abre o menu de navegação, tá? Muito bem, daí o meu corpo é um stack, é uma pilha, assim como o corpo do método dele aqui é um stack, tá? Daí o filho desse stack vai ser um login background, o filho aqui do meu stack também é um login background. Eu vou pressionar F12 para a gente ver o que é isso. Esse login background, ó, tá dentro da pasta teste menu. Significa o quê? Significa que é um widget feito pelo nosso colega, né? E ele está utilizando um clip path. Eu coloquei aqui um vídeo para o YouTube, que é um daqueles widgets da semana. Ele vai explicar o que é esse clip path, tá? Mas tem a ver com esse desenhozinho aqui, ó. Esse desenho customizado que é feito aqui por trás, que eu já mostrei para você nos vídeos anteriores, tá bom? Esse login background provavelmente é utilizado pelo nosso colega em outras telas, provavelmente na tela do login, né, já que o nome é login background, tá? Ele aproveitou então esse login background para carregar nessa tela de dashboard também, tá? Ok, daí ele tem um show icon false. Se a gente mudar esse show icon para true, ele vai exibir um ícone aqui bem no meio, ó, tá? Então, provavelmente na tela de login dele, né, ele vai ter esse desenho aqui por trás, daí ele coloca alguns componentes em algum outro lugar e coloca um ícone bem no meio da tela, tá? Identificando que é uma tela de login, algo assim. Mas como nós não estamos estudando ainda a tela de login, nós não vamos atentar para esse fato aqui neste momento, tá? Muito bem, deixa eu colocar então aqui para false de novo. Ok, e abaixo desse login background, tá? Ou junto dele, né, do login background, já que é um stack aqui, na verdade o login background ele fica na parte de baixo da pilha, né? E acima dele, acima desse login background, ó, eu vou colocar todos os cartões, all cards, tá? Então esse all cards é um método que está logo aqui embaixo, ó. A mesma coisa ele faz no dele, ele coloca aquele desenho na parte de baixo da pilha e acima do desenho ele coloca todos os cartões. Eu vou pressionar F12 no dele para nós vermos todos os cartões. Daí quais são os cartões que ele utiliza? Uma App Bar Column, um Search Card, o Action Menu Card e o Balance Card. E nós vimos anteriormente quais são esses cartões quando nós analisamos a tela dele, né? No nosso caso aqui, o All Cards, eu vou pressionar F12, ele vai ter o que? Ele vai ter a App Bar Column, essa barrinha que está bem aqui, ó, com esse Olá Albert Age, tá? Eu vou até pressionar um F12 no App Bar Column aqui, e a gente pode observar que ele é aquele cartão lá de cima, tá bom? Olá Albert Age, bem-vindo ao módulo Cadastros, tá? É o primeiro cartão que aparece pra gente, né? Logo depois dele, eu tenho um Action Menu para cada grupo de botões que eu quero apresentar para o meu usuário. Ele tem apenas um, que é o Action Menu Card. E acima do Action Menu Card ele tem um Search Card, uma janelinha para fazer uma busca. Nós não temos essa janelinha de busca aqui porque a gente não precisa dela, pelo menos não nessa tela, tá? O
que eu fiz então? Eu tirei esse search card, né? Eu não tenho esse search card no meu, mas eu tenho vários grupos, tá? Esses vários grupos é o que monta esses vários cartões aqui, ó. Tá bom? Então, no caso lá do dele, seria esse Action Menu Card. Eu vou pressionar o F12 nesse Action Menu Card, ele vem para cá e ele começa a montar os Dashboard Menu Row. Nós entramos também nesse Dashboard Menu Row, você lembra, né? Esse Dashboard Menu Row, ele espera aqui no construtor dele 4 conjuntos de linhas, tá? Aliás, é isso mesmo. 4 conjuntos de botões, na verdade, né? 4 conjuntos de botões para formar uma linha, tá? Então, Dashboard Menu Row é essa linha aqui, ó, que tem, né, a princípio, 4 botões, tá bom? No caso do nosso colega aqui, ele sempre monta com 4 botões, tá? Mas veja que no meu caso, em alguns momentos eu tenho 3 botões, em alguns momentos eu tenho 2 botões, tá? Então eu tenho que fazer de uma maneira que eu consiga jogar 4 botões, ou 3 botões, ou 2 botões, ou um botão, né? Então nós temos que alterar um pouquinho essa lógica dele aqui. Vamos ver como é que ficou. Eu vou entrar primeiramente então no Action Menu Grupo Pessoa. Vou pressionar um F12 aqui, tá? Action Menu Grupo Pessoa. Olha só o que eu tenho aqui. Eu começo então com aquela parte de cima, né? A parte de cima, se nós compararmos com a dele aqui, ó, a parte de cima dele ele tem um cartão com um padding, um center e um column. E ele começa a colocar as linhas, né? No meu caso, eu tenho um cartão com um padding, um center e um column, mas nesse column, o primeiro item que eu coloco é um container. Esse container tem a altura de 40. Dentro desse container eu vou colocar um card com a elevação 2. Dentro desse card eu vou colocar centralizado um texto com o nome grupo pessoa. Aqui, ó. Tá? Todo esse código então aqui de cima, né, é referente a esse cartão aqui, ó, que tem o grupo pessoa. Ele não tem esse cartão no código dele, né? Se você olhar o código dele, ele não tem esse cartão com o grupo pessoa, ele já coloca as linhas, né? Se você lembrar da tela que eu mostrei para você, ou se você executar essa aplicação dele aqui, tá? Você vai ver que ele não tem aquele grupo pessoa, né? Ele só tem os 3 cartões, as 3 linhas ou 4 linhas, enfim, as linhas que ele coloca lá na aplicação dele. No nosso caso não vai ficar legal desse jeito, né? Por quê? Porque eu tenho, no caso do cadastro, vários grupos, olha, grupo pessoa, grupo financeiro, grupo colaborador. Então eu preciso de algo que identifique esse grupo de botões. Por isso que eu criei esse cartão aqui em cima, né, que é o título desse grupo, tá? Então, para cada método que eu tiver aqui relacionado ao Action Menu, eu vou ter primeiro esse cartão aí, tá? Esse cartão em cima. Action Menu do grupo colaborador. Primeiro eu vou ter esse cartão aqui em cima com o grupo colaborador. Mais embaixo, ó, pedi para executar o sistema dele, aí ficou um pouquinho lento agora o computador. Action Menu do grupo financeiro. Primeiramente eu tenho o grupo financeiro. Aí você vê, né, que tem bastante código repetido aqui. Boa parte desse código a gente pode colocar lá na View Util.lib, quando a gente migrar esse código para dentro do nosso projeto Fênix, tá? Muito bem, então voltando aqui no grupo pessoa, né, vou clicar aqui, pressionar F12 de novo. Estou aqui dentro do grupo pessoa. A primeira parte é algo novo, foi algo que eu implementei que não tinha no dele. Mas a segunda parte aqui, ó, é o Dashboard Menu Row. E o Dashboard Menu Row, ele tem no dele. Ele tentou executar e não conseguiu. Aquela mensagem lá do Chrome. Tá aqui, então deixa eu fechar e tentar executar de novo. Pronto. Então tá. O dele, ele tem lá o Dashboard Menu Row,
Daí ele passa o primeiro ícone, a primeira label e o primeiro, a primeira cor para dentro do círculo que vai ficar em volta do ícone, né? Ele faz isso com o segundo, com o terceiro e com o quarto. E a gente aqui, como é que a gente está fazendo agora? No primeiro botão, ó, o dele é First Icon, o meu é primeiro botão. Daí eu estou mandando um botão menu, tá? Então eu alterei um pouco essa lógica aqui, tá? Como foi que eu alterei essa lógica? Vamos lá. Eu vou entrar no Dashboard Menu, F12, e vou entrar no Dashboard Menu dele também, F12. Aí. No dele, ele tem lá o conjunto que ele recebe, né? De 3 widgets que montam o botão dele, né? Cada botão dele é formado por label, pelo ícone e pelo círculo colorido que fica em volta do ícone, tá bom? No meu caso aqui, eu vou chamar de primeiro botão, segundo botão, terceiro botão e quarto botão. Eu criei uma classezinha chamada botão menu. Essa classe, se eu pressionar F12, ela está aqui embaixo, ó, tá? Daí no botão menu, o que é que eu recebo? Recebo um ícone, um label e um circle color. Um ícone, um label e um circle color, tá? Então eu criei uma classe para receber esses 3 itens aqui. Fica mais fácil de você compreender, né? Ele falhou de novo ao carregar. Vamos tentar de novo. Não sei se ele vai conseguir carregar os dois, não tinha tentado isso antes. Eu já tenho um aqui em execução. Será que ele consegue executar um outro? Provavelmente não, não sei. Vamos ver, né? Mas vamos lá, vamos na nossa explicação aqui. Então no construtor dele, que ele recebe esses itens todos separados, no meu construtor agora, olha, eu recebo esses itens como botões. Tá? Eu recebo agora o primeiro botão, o segundo botão, o terceiro botão e o quarto botão. Aqui, e o quarto botão, tá? Muito bem, então vamos agora na nossa lógica para montar os botões. Na lógica dele, nós viemos aqui, ó, ele tem o método build. Parece que ele vai conseguir carregar agora. Pronto. Então tá, você consegue executar sim 2 aplicações no navegador sem nenhum problema, né? Então no dashboard dele, ó, ele não tem o cartão com o título, né? Como nós temos no nosso dashboard. Assim fica até mais interessante, né? Se você carregar os dois, você consegue comparar direitinho, ó, tá? Aqui nós temos um título para cada grupo, ele não tem esse título, tá bom? É isso que a gente está explicando agora, né? Para carregar esse título direitinho, o título nós já explicamos anteriormente. O que nós estamos explicando agora é o seguinte: para nós carregarmos os botões, aqui ó, sendo 4 ou 3 ou 2 ou 1, nós fizemos uma alteração na classe que monta esses botões. No caso dele, ele sempre tem 4 botões, tá? No nosso caso, nem sempre. Por conta disso, é que nós fizemos essa alteração aqui. Então tá, no caso dele aqui, ó, ele tem lá o build. No build ele tem uma row, uma linha. Nessa linha ele tem um conjunto de coisas, que é um conjunto de quê? De label below icon. Esse label below icon, ele passa para ele o ícone, o label e o circle color, tá? Então ele já monta aqui o primeiro, monta o segundo, monta o terceiro e monta o quarto. Ele sempre faz isso, ó, tá bom? Eu sempre tenho que mandar 4 botões aqui para ele, no caso dele, senão vai dar problema, né? No nosso caso, o que é que eu faço lá no build? Lá no build, o filho dessa row, ou os filhos, né? Os filhos da row dele são 4 itens, sempre fixos, tá?
No nosso caso, os filhos dessa row vêm de um método chamado botões. Esse método botões está aqui embaixo. Olha. O que é que eu faço nesse método dos botões? Eu saio testando. O primeiro botão é diferente de nulo? É. Então você pode fazer o que você faz sempre. Chama lá o label below icon. O segundo botão é diferente de nulo? É. Então pode montar o segundo botão. O terceiro botão é diferente de nulo? Também é. Monta o terceiro botão. O quarto é diferente de nulo? É. Monte o quarto botão, tá? E eu retorno então essa lista, né, que vai ser uma lista de widgets, aqui para os filhos da linha, tá? Ele só vai colocar então o botão se esse botão for diferente de nulo. Como eu tenho isso agora, olha só o que eu consigo fazer. No caso da pessoa, né, a primeira linha dela tem 4 botões. O que é que eu faço então? No primeiro botão, eu mando o botão pessoa. No segundo botão, mando o cliente. No terceiro botão, mando o fornecedor. No quarto botão, a transportadora. Na segunda linha aqui, ó, no primeiro botão, eu mando o contador. No segundo botão, mando o estado civil. No terceiro botão, mando o nível de formação. E no quarto botão, eu mando ele nulo. O que é que ele faz então? Ele monta os 4 botões e na linha de baixo ele monta só 3, tá? Daí aqui, o meu alinhamento, ele tá para utilizar o Space Around, tá? Então ele vai utilizar o espaço que ele tem disponível. E ele consegue então organizar os ícones dessa forma, né? Vamos dar uma olhada no grupo colaborador. No grupo colaborador eu já coloquei 2 botões na primeira linha e 3 botões na segunda. Então, se nós viermos aqui, grupo colaborador, tá aqui ele, ó, Action Menu Grupo Colaborador. Eu monto primeiro o cartão em cima, depois embaixo, ó, no primeiro botão eu mando o cargo, no segundo botão mando o setor, terceiro e quarto botões nulos. Na segunda linha, primeiro botão mando o colaborador, segundo botão usuário, terceiro botão vendedor, quarto botão nulo, tá? Então mesmo que a gente vá montar isso aqui de forma dinâmica, né, fica fácil de montar, tá bom? Se você quiser, desejar, né, você pode alterar essa lógica aqui para montar o menu, né, para montar o menu parecido com esse aqui, ó, lá dentro também, tá? Daí, independente da quantidade de botões que você mandar, eles vão se organizar automaticamente na tela, tá bom? Então é algo que fica a seu cargo, se você quiser fazer dessa maneira, né? Criar um menu interno parecido com esse menu externo, mas com os itens referentes ao menu interno, tá? Nós vamos continuar com essa mesma lógica aqui. Para mim tá de boa, tá? Se ficar 4 botões em cima, dependendo aqui do espaçamento, ainda fica interessante, fica legal, não fica estranho. E eu tenho também a opção de deixar 2 botões, 1 botão, 3 botões embaixo. Enfim, eu trabalhar sempre com esse conjunto, né, de 4 botões, 3 botões, 2 botões, ou quem sabe um botão, dependendo da minha necessidade, tá bom? E lá embaixo ficam ali os avisos e os alertas. Ok? Então agora falta nós analisarmos apenas a gavetinha, né, o menu lateral, esse cara aqui, é o que a gente vai fazer na próxima videoaula, tá?